Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje eu vou fazer as duas lições, tá? Terça e quarta. E a lição de terça-feira, no caso a de ontem, fala sobre o Cântico do Amado. No capítulo 1, irmãos, do livro de Isaías, ele é descrito, ele começa a dar um parecer da sua escrita como uma pessoa mais firme, mais dura, uma pessoa que não mostra ter muita, assim, uma certa flexibilidade com algumas coisas. Ele chama o povo de Israel, o povo de Judá, como Sodoma. No capítulo 1 e o verso 8, aqui diz assim, Isaías 1 e o verso 8, nos diz assim, ó. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Olha que severidade. Comparando o povo com o povo ímpio de Sodoma e Gomorra. Mas isso por quê? Porque o povo continuava vivendo em rebeldia. Agora, quando chegamos aqui no verso 5, ele começa a dar uma descrição, e aí de forma poética, de forma bem bonita, né? Ele descreve o amado, que é o próprio Deus. No verso 1, irmãos, ainda, especificamente aqui, no verso 2, na versão Almeida Revista Corrigida, ele diz assim, ó, Deus cercou você. Aqui na nossa tradução fala, ele arou a terra e tirou as pedras. Quando fala a expressão cercar, tem a ver com proteção. Lembre-se de que Jó, quando estava naquela situação e Satanás foi até Deus para falar com ele sobre isso, Satanás diz assim, tu não cercaste ele de bens, não fizesse isso ou aquilo. Cercar quer dizer, você protegeu tudo que Jó tinha. Por isso que eu não posso fazer nada. Pois tira depois a tua cerca, ou remove a tua proteção. Aí Deus então faz isso. É a mesma coisa que acontece aqui. A expressão cerca na revista Almeida Corrigida é proteção. E quando Deus protege, isso nos faz pensar também a história de Israel com Elias. O povo de Israel, na época de Elias, eles estavam sendo protegidos por Deus, mas adorando Baal. Então Deus faz o seguinte, vocês querem continuar adorando Baal, eu vou tirar de vocês a proteção. E Deus se afasta. Quando Deus tira a proteção, agora passa-se o povo a estar sem chuva. As bênçãos que Deus tinha otorgado, concedido, foi retida. Isso também nos faz lembrar das pragas. Lembra das serpentes ardentes? Deus tira a sua proteção, as serpentes vêm. Sabe, irmãos, quando Deus nos cerca, Ele nos protege. Ele faz isso com todo filho seu. Que sirva de lição para a gente nunca, jamais, desconfie da proteção de Deus. Ele cerca você com seus cuidados. Ele protege, assim como foi descrito aqui em Israel. Deus cercou, protegeu, concedeu a ele um bom lugar. E interessante os elementos que aqui é dito. Olha só, o amado, que aqui é descrito no texto de Isaías, é o próprio Deus. Ali fala de um local fertilíssimo. Aquela seria, de fato, a Canaã, ou a cidade de Jerusalém, em uma condição bem diferenciada. As pedras, a aplicação de que elas possivelmente representavam os povos nativos do país. As vides escolhidas seriam o fruto que ela iria produzir. O lagar pode se referir às instituições, como escola dos profetas, que eram o meio de Deus inculcar virtude sobre ele. E as uvas, irmãos, as uvas seriam de fato uma demonstração de que quem agia nele era o Espírito Santo. Sabe, a Bíblia fala assim, ó, e o Espírito Santo produz este fruto. Gálatas 5, verso 22. Aí começa a dizer amor, bondade, paz. O povo de Israel era para ser um exemplo, um instrumento de Deus para espalhar a pessoa de Deus através do seu testemunho, de seus frutos. Lembra que Jesus falou isso? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, assim, é pelo que se demonstrava que fazia valer. Porém, o que acontece com aquele povo lá? Eles, em vez de produzir frutos bons, ele produz frutos azedos, amargos. Aqui é descrito frutas podres. Frutas que, na verdade, caracterizavam como um povo perdido. E diante dessa situação, é bem interessante, porque Isaías faz aquela aplicação toda e em seguida fala assim, olha, eu fiz tudo por vocês. E o que mais eu poderia fazer? O que mais eu poderia fazer a vocês que não foi o que ficou em falta? Ele fez tudo. Quando a gente vai para a parábola dos lavradores maus, do capítulo 21 de de Mateus, nós encontramos a mesma significação. Os lavradores ali são as pessoas que eram, de fato, receberam de Deus a sua dádiva, poder ser comparado com a liderança judaica daquela época. Os servos
seriam os profetas que viriam avisá-lo. Porém, eles não quiseram. No final, ele manda o seu filho, o próprio Jesus, que eles acabam assassinando. Sabe o que acontece, irmãos? Nesse momento, Jesus faz, no livro de Isaías, Jesus faz a pergunta, Deus faz a pergunta: o que farei diante deles? Quer dizer, me julguem agora. Façam uma avaliação sobre minha conduta. O que é que falta para que eu possa resgatar vocês? Deus se submete a ser julgado pelas nações. No texto de Mateus, Jesus faz a mesma aplicação, só que ele faz perguntas e a própria liderança responde. O que é que farei eu com os lavradores? Eles respondem, Mateus 21, verso 41, 40 e 41. Esses devem perecer, quer dizer, devem ser destruídos para sempre. Sabe, irmãos, diante dessa situação, Deus demonstra o seu caráter e mostra toda a sua boa ação para com o povo. No capítulo 5 de Isaías, Deus pergunta a eles o que é que deveria fazer. Ou seja, me julguem se falta alguma coisa para que eu possa realizar em prol de vocês. Em Mateus 21, Deus faz uma outra pergunta. E agora, o que farei com eles? Essas pessoas que estão me rejeitando, que estão matando os servos. Aí ele faz valer aquele texto de Amós. Quem são os servos aqui? É os profetas. Certamente, Amós 3, verso 7, né? Certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os servos são os profetas que foram enviados e os lavradores são a liderança que acabou assassinando aqueles profetas. E o próprio Jesus falou isso no livro quando ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas e apedrejam aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês, ou seja, por tanto tempo eu quis unir vocês, o que é que eu preciso fazer mais? Ah, irmãos, Deus fez tudo. Deus fez tudo. Romanos, capítulo 8 e o verso 32 fala assim, ele que não poupou nem o seu próprio filho, antes a todos nós o entregou. Por acaso não dará para cada um de nós de graça todas as coisas? Se Deus poupou o seu melhor, que foi o seu filho, o que é que ele precisa fazer mais? Ah, irmãos, Deus fez tudo. Tem um hino que diz assim, que fazes tu por mim? O que é que nós fazemos por Deus? Tem um outro que diz assim, sim, Cristo conta comigo agora. Sim, conta comigo agora. Ele conta comigo com você para levar avante a sua obra, levar avante a sua palavra. Tem um outro que diz assim, satisfeito estou com Cristo. Tem Cristo prazer em mim também? Será que Ele tem prazer na minha vida diante dEle? Eu tenho sido uma testemunha de fato do Senhor? Sabe, esses elementos têm que ficar bem enraizados e que eu e você possamos fazer valer. Aonde quer que formos, sejamos testemunhas e Deus nos faça valer com frutos e frutos para a vida eterna. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza da Tua bondade para conosco. Dá-nos este dia a Tua paz, Senhor, e ajuda-nos a darmos bons testemunhos, que possamos demonstrar, manifestar frutos de gratidão, frutos de reconhecimento, fruto fundamentado no Espírito Santo, para que pelos nossos frutos todos conheçam que somos filhos e filhas do Senhor. Perdoa nossos pecados, ó Pai, e nos dá um dia com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, estou um pouco resfriado, e lhe conceda um dia de paz. E lembre-se, Deus fez tudo. E o que eu posso fazer para dar avanço à sua obra? Reflita nisso e seja um transmissor das verdades do Senhor. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.